Ontem à noite eu já fui deitar com esse tema na minha mente para poder vir gravar esse vídeo aqui para o canal. E hoje eu acordei nos afazeres e tava ali lavando a roupa, terminei de lavar a roupa agora. Tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu pensei, não, eu tenho que parar para gravar esse vídeo, tá? Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que passar. Quando Deus coloca algo em meu coração para gravar, que eu não gravo, aquilo fica me corroendo, aquilo fica me incomodando. E aqui estou eu. Como vocês podem ver, né, já pelo título, né, pela capa desse vídeo, use filtro. Mas eu não estou falando de filtro de rede social para deixar o nariz mais fininho, para deixar o rosto mais bonito, a pele mais limpa, não. Não é esse tipo de filtro que eu estou falando. Eu estou falando de você filtrar aquilo que você recebe no seu dia a dia. Eu estou falando de você não absorver tudo que você tem visto no mundo. Qual é a função de um filtro? Qual é a função de um filtro? Aqui na minha casa tem um filtro. A função deste filtro é não deixar que a sujeira passe para dentro da água que eu vou consumir. E a mesma coisa a gente tem que fazer na nossa vida. Hoje, a gente acompanha, né, nas redes sociais, na TV e em tudo, uma enxurrada de coisas terríveis acontecendo no mundo. No nosso país, principalmente, né, que é onde a gente tá, é onde a gente mais tem acesso a ver as coisas. E quando a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo, tanta injustiça, tanta fome, tanta violência, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo, isso vai abatendo a nossa alma. Isso vai nos entristecendo. E isso vai, pouco a pouco, se a gente não tomar cuidado, matando a nossa fé. Infelizmente, tá? Porque eu já vi até algumas pessoas falar assim, cadê Deus? O que é que Deus permite? Inclusive comigo, já falaram isso comigo. E por que é que Deus permite tanta coisa acontecer? E esse tipo de questionamento, se a gente não se cuidar, se a gente não vigiar, se a gente não souber filtrar, acaba atingindo até nós que servimos a Deus, nós que cremos nas promessas do Senhor para nossa vida. Até a gente acaba se abalando, tá? Porque é muita injustiça. O mundo lá vai de mal a pior, sabe? Tudo que a gente vê no mundo, o cenário completo está indo para o fim. Embora muitos não acreditem, mas está indo para o fim. Dia desses, eu fiz um detox de Instagram. De vez em quando eu faço. De vez em quando eu desinstalo o aplicativo, desativo a minha conta e desinstalo o aplicativo. Por quê? Quando que eu faço isso? Eu faço isso quando isso já está me fazendo mal. Quando eu vou deitar, quando eu deito e acordo pensando nas coisas que eu vi, tá? Pensando nas coisas que eu vi. E isso acaba me entristecendo muito mesmo, sabe? Porque a gente vê hoje uma promiscuidade tão grande nesse mundo, uma falta de fé, uma falta de empatia, uma falta de amor. E com isso, o dia passa e a gente vai absorvendo tudo isso, a gente vai absorvendo. E quando a gente vê, a gente já não come bem, a gente já não vive bem, a gente já não dorme bem. A gente já tá com a mente tão cheia, tão explodindo de tanta notícia ruim, de tantas coisas ruins que acontecem, que a gente já começa a já não ver mais sentido nas coisas. Teve uma época, não muito distante, que eu lembro que eu tava com a mente tão cheia de tanta notícia, de tanta coisa, que aquilo começou a me dar um desespero por dentro. Eu tinha vontade de sair daqui, de me isolar no meio do mato, de não ter mais contato com ninguém, sabe? Aquele medo, aquele temor por dentro, de você ver tanta coisa ruim acontecendo. Só que a gente que serve a Deus, a gente tem que aprender a ter paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às notícias ruins, mesmo em meio a tanta coisa ruim acontecendo no mundo, a gente tem que aprender a viver em paz. Porque a nossa segurança não vem do homem, a nossa segurança não vem dos supremos aí que tem mandado no Brasil, que tem mandado no mundo.
A nossa segurança vem de Deus. E a gente tem que colocar isso no nosso coração e aprender a filtrar. Aprender a filtrar as coisas, tá? Não é que a gente vai tapar os nossos olhos para não ver o que está acontecendo no mundo, não. A gente não precisa fazer isso. Até porque no mundo em que a gente vive, a gente tem que estar por dentro, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo. A gente precisa estar ligado no que está acontecendo, mas a gente não pode deixar que essas coisas venham tirar o nosso sono. A gente não pode deixar que essas coisas venham tirar a nossa paz, venham tirar a nossa fé, venham tirar a nossa expectativa de vida. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, provavelmente ela vai assistir esse vídeo e ela vai ver. Eu estava conversando com uma amiga e eu falando com ela assim, que eu não tô tendo expectativa, sabe? Que eu não tava assim tendo expectativa de vida, sabe? Aquela expectativa de ver filho crescer, de ver filho se formar, de ver filho próspero, de casar, de construir algo, de crescer. Eu estava sem expectativa na minha vida. E isso devido a tantas coisas que eu estava vendo no mundo. Devido a tanta coisa ruim que eu estava absorvendo para minha vida. Tanta coisa ruim que eu estava absorvendo para minha vida, que eu estava deixando entrar dentro de mim, no meu coração, que eu estava ficando sem expectativa. Eu falei para ela, amiga, eu já não tô tendo mais esperança de nada mais. E aí ela falando para mim, poxa, já eu também tô desse jeito. E ela falando para mim que ela também tava ficando do mesmo jeito, que ela tava vivendo a vida um dia após o outro, mas sem expectativa de nada, sem conseguir sonhar mais. E quando ela falou aquilo pra mim, aquilo me assustou. Eu falei, peraí, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. Porque nós servimos ao Deus de Israel, nós servimos ao Deus grandão, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que libertou o povo de Israel do Egito. E como é que hoje a gente passa a viver a vida sem expectativa? A gente vai na palavra de Deus, tem tantas promessas. O Senhor, Ele nos fez tantas promessas. Deus tem tanta coisa boa para as nossas vidas. E de repente a gente se vê sem expectativa de vida. De repente a gente se vê sem conseguir sonhar, sem esperar algo bom. Isso não é de Deus. Isso vem das coisas ruins que a gente tem absorvido durante o dia, durante a nossa vida. A gente vai vendo tanta tragédia, a gente vai vendo tanta coisa ruim que acaba matando a nossa fé. Parece terrível isso que eu estou falando, mas é verdade. Então, eu tô gravando esse vídeo hoje para falar para mim, falar para minha amiga, falar para você, você que já não tá vendo mais expectativa na vida, de tanto você ver coisa ruim. Aprenda a observar sem absorver. Observe, preste atenção em tudo, fique ligado, fique vigilante, mas não absorva. Não deixa que desça pro teu coração, não deixa que entre na tua mente. Porque Satanás, ele começa a operar dessa forma. A falar no nosso ouvido que não tem mais jeito, que o mundo tá chegando ao fim, que é isso mesmo, que o pior vai acontecer, que o amanhã uma grande tragédia pode acontecer. O inimigo, ele vai trabalhando dessa forma. E isso, ele vai minando as nossas forças. Se a gente for dar ouvidos a isso, a gente tem que estar em meio às tragédias, vendo as coisas ruins acontecendo e falando, não, mas Deus tem poder para mudar. Deus pode mudar todas as coisas. Deus é o Deus todo-poderoso que abriu o mar para o povo de Israel passar. E para o meu Deus, nada é impossível. A gente tem que crer dessa forma. Que ainda que o mal venha sobre este mundo, como já está vindo, né? Que ainda que coisas terríveis aconteçam, a gente tem que entender que eu e você é povo separado. Que Deus, Ele guarda o povo dele. A palavra do Senhor vem nos contar que o povo de Israel passou a ser escravo do Egito depois que José morreu. A palavra do Senhor vem nos contar que aquele povo estava debaixo de servidão. Que aquele povo estava debaixo ali, ó, do castigo diário de Faraó. Mas a palavra do Senhor também nos diz que aquele povo clamou.
Que chegou um dia terrível da sua dor, que aquele povo clamou por Deus. E o que é que a palavra nos diz? Que Deus ouviu e usou Moisés, usou seu irmão Arão para libertar o povo de Israel. O mesmo Deus que ouviu o povo de Israel é o mesmo Deus que me ouve, é o mesmo Deus que te ouve. Ore. Em vez de você se desesperar, em vez de você deixar sua fé se abalar, ore. Clame ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse vídeo. Você já tirou pelo menos 5 minutinhos do teu dia para orar pelo Brasil? Para orar por essa nação brasileira? Para orar por nosso país, um país que é rico? O nosso país é um país maravilhoso. É um país que exporta muitos alimentos para fora do país. É um país riquíssimo em minerais, riquíssimo em tudo. Mas é um país que está vivendo em miséria, é um país que está vivendo em desgraça. Você tem orado pela nação brasileira? Uma nação que não tem guerra. Ao menos essas guerras que tem aí nos outros países, entre eles, o Brasil não está envolvido com guerra. São guerras urbanas mesmo, infelizmente, mas essas guerras grandes que vêm, que bombardeia, que explode, o Brasil não está envolvido em guerras. O nosso país não tem terremoto. O nosso país não tem tsunami. O nosso país é uma nação abençoada, mas que infelizmente faz escolhas infelizes. Onde muitos têm pagado preço por escolhas que são feitas sem a direção de Deus. Tá? E aí o que é que acontece? O povo brasileiro está oprimido. E a gente vai no YouTube, a gente só vê notícia ruim. A gente vai no Instagram, a gente só vê notícia ruim. Quem tem Facebook, vai no Facebook, só vê notícia ruim. E isso tudo assusta, isso tudo faz medo. Quantas postagens hoje a gente vê, né? De fotos de infância, vídeos de crianças correndo na rua, de crianças brincando até tarde na rua, de chegando com aquele colazinho de lodo no pescoço. E ali na legenda tem o tempo que se era feliz. É porque aquele tempo tinha tanta fartura assim? Não. Aquele tempo tinha menos informação. Aquele tempo as pessoas conseguiam ter mais paz. As pessoas estavam ali correndo atrás do céu e não ligavam para tanta informação, para tanta coisa ruim que estava acontecendo. Hoje é uma enxurrada de informação que a gente tem o tempo todo. A gente não consegue ter paz. Hoje até as criancinhas de 3, 4, 5 anos já estão todas com o celular na mão. Já tem acesso a tudo quanto é notícia. Já tem acesso a tudo isso hoje. Hoje, o número de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de tanta doença ruim no mundo hoje, que antigamente não se ouvia falar. E não se ouvia falar mesmo, não tinha. Quem era que via criança, no meu tempo mesmo de escola, gente, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 anos, e eu lembro que no meu tempo de escola, eu não lembro de ver ninguém se cortando. Eu não lembro de ver criança, ninguém falando de ansiedade, depressão, ainda se ouvia falar um caso isolado ou outro ali. Mas hoje não. A geração está doente. A geração está doente. E eu volto a bater na mesma tecla. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. A gente vai se enchendo de tanta notícia, de tanta coisa. Quando a gente vai ver, a gente já está num desespero tão grande. Eu falo por experiência própria, porque eu já experimentei isso aqui dentro da minha própria casa. De eu não ter paz, de eu não conseguir ter paz. Então, isso é real. Ou a gente se cuida, ou a gente se ferra. Infelizmente. Ou a gente vigia, a gente passa a vigiar, ter mais vigilância com aquilo que a gente está absorvendo para a nossa vida, ou a gente se acaba. Ou a gente vai viver sem sonhar, sem expectativa, esperando só o dia da morte. Isso é triste, isso é muito lamentável. E, pegando o gancho dessa palavra aqui, eu quero deixar para você aqui uma palavra simplesmente maravilhosa, que é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E eu vou estar lendo essa palavra e eu quero que tu guarde essa palavra no teu coração. Para quando tu vê a notícia ruim passar na TV, para quando tu vê a notícia ruim passando lá no feed do teu Instagram, tu lembrar desta palavra, porque é isso que eu estou fazendo.
Eu voltei, eu instalei o Instagram novamente, mas eu tô procurando filtrar aquilo que eu tenho colocado na minha vida, aquilo que eu tenho ouvido, eu tô procurando filtrar, tá? Eu tô tentando fazer isso o máximo que eu posso, tá? Porque senão a gente endoida, nossa mente é fraca, tá? E veja que promessa maravilhosa que o Senhor tem para as nossas vidas, tá? Meus vizinhos começou a colocar som ali, mas Deus está no controle de tudo. No livro de Isaías 65. Veja que palavra maravilhosa que o Senhor tem para minha vida e para a tua neste dia. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vos folgareis, exaltarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o meu povo um gozo. E exaltarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, porém o pecador a 100 anos passará a ser amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras da sua mão. Preste atenção no que essa palavra diz. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros colham. E é isso hoje que está acontecendo no nosso país. A gente edifica, quantas casas têm sido abandonadas aí? Porque já não podem mais morar, né? Porque não vou nem citar o nome, simplesmente chega na casa e fala, abandone a casa, quero essa casa e pronto, a pessoa tem que sair. É isso que tem acontecido. Muitos têm plantado e não têm colhido. Mas a palavra do Senhor diz que esse dia vai passar. Que esse tempo ruim vai passar. Veja o que a palavra diz, que já não se ouvirá mais choro e nem clamor. Por quê? Porque as promessas de Deus vai se cumprir. Não importa o cenário que está o mundo, não importa o que está acontecendo. A promessa de Deus para minha vida e para a tua vai se cumprir. Vai vir momentos difíceis? Vai. Vai vir momentos terríveis? Vai. Mas se eu e você estiver juntinho do Senhor, se eu e você estiver com o nosso coração, com os nossos olhos elevados aos céus, tudo isso vai passar. E a promessa que Deus tem de um novo céu e uma nova terra vai se cumprir nas nossas vidas, tá? Vai se cumprir nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e ela só vem quando há necessidade. E se Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para você hoje, é porque Ele quer te dizer neste dia, descansa, fica em paz, não foca os teus olhos no caos, não foca os teus olhos nos homens, foca os teus olhos em Deus, foca os teus olhos no Senhor, porque é Ele que tem te guardado até o dia de hoje e Ele não vai te abandonar. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E contra Deus nada prevalecerá. Porque maior é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Volte a sonhar, tá? Tenha expectativa de vida. Sonhe alto, porque o Deus que tu serve, Ele é grande, Ele é majestoso. Ainda que o mundo inteiro grite que não vai dar certo, creia em Deus Todo-Poderoso e continue sonhando. Não deixe de sonhar. Não deixe a tua fé desmoronar, tá? Não permita que as adversidades do mundo, que as coisas ruins deste mundo venham tirar a tua paz, tá? Coloca a tua fé em Deus, porque as promessas do Senhor vai se cumprir. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração que as promessas de Deus vão se cumprir. E eu não estou falando aqui de promessa de riqueza, eu não estou falando de promessa de casamento, eu não estou falando de promessas de coisas terrenas, de dinheiro. Não estou falando dessas promessas.
Deus tem uma vida nova. Deus tem algo novo, tá? Deus, ele não remenda pano novo e roupa velha, não, tá? Deus não faz isso. E nem remenda pano velho de roupa nova. Deus, ele é lindo. Deus, ele é maravilhoso. E tudo que Deus faz, ele é perfeito. Deus, ele vai criar tudo novo. Um novo céu e uma nova terra, tá? Deus tem uma promessa linda pra minha vida e pra tua. Deus é lindo demais. Não é porque eu e você merece, não, porque a gente não merece nada, tá? A gente não merece nada. É por amor, é pela misericórdia. Então, não absorva o que o mundo quer empurrar para dentro de você. Aprenda a filtrar. Você pode ver o rumor de guerra, você pode ver de tragédia, você pode ver as coisas acontecendo, mas não permita que isso entre na tua mente, não permita que isso desça pro teu coração. Aprenda a colocar filtro nos teus olhos e filtro na tua boca, filtro no teu ouvido, para que não desça no teu coração e não venha mornar a tua fé. E não venha mornar a tua fé, não venha matar os teus sonhos, não venha tirar de você a sua expectativa de vida, tá? Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus tem feito tanto na minha vida e na tua até aqui. Você acha que Deus vai te abandonar de agora em diante? Não! Assim como Deus ouviu o clamor daquele povo de Israel, Deus também ele tem ouvido o nosso clamor e ele vai nos guardar assim como ele tem nos guardado até esse presente momento e vai continuar guardando, porque ele é fiel nas suas promessas, tá? Então, acalma o teu coração. Se você por algum momento perdeu a expectativa de vida, se você por algum momento abandonou os teus sonhos, acha que não vai mais dar certo, que o país está isso, o país está aquilo, continue a sonhar, continue a buscar a presença de Deus, tá? Porque quando a gente está juntinho ali, coladinho com Jesus, a gente consegue ter paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à guerra. Deus está ali nos guardando, Deus está ali colocando paz no nosso coração, tá certo? E o vídeo foi esse. E eu espero de todo o meu coração que esse vídeo alcance as pessoas certas. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo chegue a cada pessoa que nesse momento está se sentindo abatido, está se sentindo triste, sem expectativa. Que o Senhor te renove neste dia, tá? Que o renovo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. E que tu venha ver o mundo com outros olhos, pelos olhos de Deus. Porque Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, tá? Que você não venha ficar absorvendo tudo isso de ruim que o mundo oferece. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Se tu sentir em teu coração, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo para alguém, coloca aí no status do teu WhatsApp, nos grupos de família. Se você sabe que tem alguém que está se sentindo deprimido com tanta notícia ruim, que já não tem mais esperança de nada, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Me ajude a fazer o ID do Senhor, porque isso aqui também é fazer o ID, tá? No momento eu não tô podendo sair levando a palavra, e esse é um meio que Deus me deu para levar a palavra do Senhor. Então me ajude nesse projeto, me ajude compartilhando esse vídeo, para que esse vídeo venha alcançar mais vidas, tá? E uma forma também de você ajudar esse canal é deixando o like. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que esse vídeo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Um grande beijo e eu te aguardo no próximo vídeo.